De repente, o pastor olhou para mim assim, fitei os olhos nele e ele fitou olhando em mim. E eu estava longe. Nesse momento ele disse, você, pontuação, você já tem cara de pregador. Esse cara deve estar maluco. E todo o questionamento que eu fazia na minha mente, eu respondi de lá, eu disse, meu Deus, está falando comigo. Teve uma certa feita que ele disse, lá eu pensei numa causa, numa situação que eu estava muito enrolado, e ele falou, quando eu pensei, ele disse, essa causa aí, nem homem nenhum vai resolver, no seu Senhor Jesus Cristo. Eu disse, Deus está falando comigo. E ninguém estava... Eu acho que o pessoal que estava Anne mesmo, ela estava pensando ali que Deus estava falando com outra pessoa, mas era comigo. Eu fui conduzido. Se eu disser a você que fui eu que... Hoje eu vou me converter. Hoje eu vou aceitar Cristo. Eu, Lorival, eu não faria. Porque eu estava achando que eu estava bem. E algo me conduziu, Pedro. Sobrenatural de Deus se revelou para mim. Eu era incrédulo. Eu não acreditava em nada que falava ali. Igreja, frequentava, não gostava, não me sentia parte da igreja. Ela me convidava para os cultos e eu só não quero isso para minha vida, velho. Muitas vezes eu disse, olha, cara, eu aprontei contigo. Me esquece, você já está nesse caminho, vá. Eu já estou predestinado para o inferno. Você vai, segue sua vida e eu sigo a minha. Vou viver minha vida, você vive a sua. Não se preocupe comigo, não. E é isso que eu pensava. E ali eu desci. Quando eu desci ali, virei as costas, era como se algo tivesse me levando, né? E eu disse, eu aceito Cristo Jesus. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você está bem? Eu tô bem, Pedro. Que pergunta surpreendente. Eu tô tentando inovar cada episódio, assim, trazer coisas novas, perguntas novas, diferentes. Eu acho que você deveria, começar a investir, sei lá, vamos pensar nisso aí. E eu, como sempre, vou falar ou das luzinhas dos microfones, ou do look. Mas eu queria dizer que eu tô feliz, sim. Eu tô bem, tô empolgada. Pessoal de hoje, de boa. Hoje estamos num episódio muito especial, com uma pessoa especial. Mas antes de apresentar essa pessoa, vamos falar um pouco sobre o quê? Nossos patrocinadores. Dos nossos patrocinadores, a galera que investe na gente. E o nosso primeiro patrocinador é aquele que todo episódio eu digo que está com a gente desde a primeira temporada, porque ele acreditou na gente e vem nos apoiando. Nosso irmão Edilson Júnior da Honda. Você que quer adquirir uma moto, chegou o momento. Seja financiada à vista, consórcio, do jeito que você precisar, ele vai te ajudar. Então, entre em contato com ele, vai estar aparecendo aqui um rodapé. É só escanear o QR Code que já vai lhe direcionar direto para as redes sociais dele. Nosso segundo patrocinador é nosso irmão Magno, da MP Representações Forte Metais. Lá você pode adquirir materiais sanitários de construção, seja do que for, pode entrar em contato com ele, que ele também vai te oferecer os melhores materiais para você construir a sua casa e deixar ela bonita. Nosso terceiro patrocinador é Isa. Quem é Isa, Thalita? Isa Makeup e Anne, que estão ali desenvolvendo um trabalho maravilhoso na loja delas. Elas são sensacionais. Maquiagens, acessórios e diversidade em cosméticos. E, por coincidência, são família do nosso convidado de hoje. Exatamente. E ninguém sabe quem é ainda. Surpresa. Não tá no título, não tá na capa. Não teve uma publicação, um corte do nada, né? Que o nosso editor de corte prévia. Posta. Nosso quinto patrocinador é nosso irmão Ítalo, da Smart Cell PA. Você que precisa de qualquer assistência técnica de celular,
ou qualquer serviço que seja, ele vai estar fornecendo para você. Ah, mas meu celular tá bom, não precisa de nada. Mas lá você pode adquirir acessórios, como capinha, película, fone, carregador. O que você precisar para o seu celular, lá tem. Nosso 6º patrocinador é nossa irmã Rafa, da Lisbelle. Lisbelle, Vestindo com Amor. Elas têm um catálogo e opções em peças infantis femininas que são incríveis e realmente refletem aquilo que elas prometem, o amor. As peças são lindas e, novamente conferindo as informações, você consegue ver as peças delas com detalhes. Exatamente. E nosso 7º patrocinador, nosso irmão Luan, da Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Você que deseja fazer sua fachada da sua loja, uma logo ou artes para rede social, é só entrar em contato com eles. Escaneia o QR Code que tudo que for de comunicação visual eles fazem, pegando suas ideias e transformando em realidade. E nosso 8º patrocinador é a Volumosa, Thalita. Volumosa Concept. A nossa irmã Iris também, junto com seu irmão Eduardo, que foi patrocinador da primeira temporada. Sim. E eles oferecem produtos especiais e maravilhosos para cabelos cacheados. Exatamente. E além de oferecer os produtos para cabelo, eles também oferecem serviços de cabeleireiro, tá? Cuidando do estilo da gente. Exatamente. E nosso 9º patrocinador é a nossa irmã Isabela Queiroz, fisioterapeuta. O que é que ela faz, Thalita? Ela também é parente do nosso convidado de hoje. Isabela é fisioterapeuta, ela é fisioterapeuta ortopédica e infantil. E ela sempre faz um trabalho ali nas redes sociais de expor o trabalho dela. Então, se você está precisando de ajuda com a sua saúde, procura a nossa irmã Isabela. Exatamente. E nosso 10º patrocinador é o nosso irmão Paulo, da Vapo Delivery. Você que tem uma loja, um restaurante e precisa de mototáxi para fazer o delivery, é só entrar em contato com eles. E se você não tem loja, mas precisa de um mototáxi para se locomover pela cidade, é só entrar em contato com eles também. Escaneando o QR Code já vai diretamente para as redes sociais dele. E nosso último patrocinador é a nossa irmã Rebeca, da La Revier. La Revier. Um dia eu aprendo a falar francês, calma. La Revier, ela oferece moda feminina com peças sempre elegantes e atualizadas, e ela também disponibiliza nas redes sociais ali. Ela tá sempre atualizada das tendências e nos deixando mais estilosas. Exatamente. E esses foram os nossos patrocinadores. Mas se você não é patrocinador, não tem empresa e deseja abençoar o podcast, o que ela faz, Thalita? Você que está aí de casa pode nos abençoar através deste QR Code que vai aparecer aqui. Acabou de aparecer um QR Code que você pode estar escaneando e abençoando a gente. Para a gente estar trazendo um conteúdo de excelência, qualidade, para você, com muitos conteúdos, tanto testemunhos como conteúdos a mais também para você, não é isso, Thalita? É isso mesmo, nos ajudando a traduzir um conteúdo com propósito e excelência. Exatamente. Novamente, muito obrigada a todos vocês que acreditam no nosso projeto, abençoam as nossas vidas e abençoam as vidas das pessoas que são alcançadas por todo o conteúdo que nós produzimos aqui. Muito obrigada pelo apoio, pela parceria, e é isso aí, nós vamos agora dar continuidade. Exatamente. E chamar o nosso convidado. E sinta-se honrada em chamar o nosso convidado e apresentá-lo. Bom, hoje nós estamos aqui com ele, Lorival Torres. Ele é técnico em segurança do trabalho e tecnólogo ambiental. Mas, além disso, ele explora seus talentos como músico, baterista, evangelista, casado com a missionária Anne Menezes, que já esteve aqui no nosso podcast, Exatamente. Tem um episódio sensacional com ela, e pai de Isabela Queiroz. E hoje nós estaremos aqui sendo enriquecidos com seu testemunho e suas experiências. Seja muito bem-vindo, Lorival. Aplausos! Agradecer, né? Me sinto honrado de participar do Evancast e agradecer também a Deus, né? Porque sem ele, impossível estar aqui, né? Nesse momento. Amém. Vamos lá. Amém, amém. É uma honra, Lorival, receber você aqui. Já foi citado algumas vezes em episódios anteriores, né? Tanto com Anne como com os meninos também. Com certeza. Da equipe. Nosso mestre. O mestre batera dos meninos, músico de referência para todos eles. E já pra gente dar início a essa conversa, a esse bate-papo, a gente queria saber como foi que você começou essa sua trajetória na música, como você conheceu a música. Então, Pedrão, desde criança mesmo, eu vivia, meu pai gostava muito de música, né? Eu ouvi música, e eu sempre estava, né, dormindo. Ele chegava do meio-dia do trabalho e sempre era dormindo, ouvindo música, né, embaixo das axilas dele, lá, e
E tinha músicas que meu pai curtia também, outras músicas, e que quando tinha aquele som de bateria, minha mãe dizia, olha, quando passavam certas músicas que tinham um instrumento percussivo, você ficava assim, meio que... E ali eu comecei a gostar de música, né? E sempre que estava atrelado a alguma coisa com batuque, com bateria, com percussão, eu estava ali atento, né? E ao passar do tempo... fui crescendo e gostava muito, né, também de desenhar também, gostava, quando criança, gostava muito de desenhar, e sou muito curioso, né, em relação a essas questões artísticas, e daí foi crescendo, né, e começando a me tornar um adolescente, jovem, ir para shows ao vivo, e ali me despertou a bateria. Eu já tinha um tempo que eu ficava indo para o colégio, né, e ficava batucando nas cadeiras, nos cadernos, pegava um ponto da sala que tivesse um gravezão, batia, né, com o pé e fazia um bumbo, e acabei, né, me prejudicando na escola por conta disso. Eu vivia música mesmo, para mim eu queria ser um baterista. Então eu comecei com um colega meu, que ele era um professor Pardal, né, que ele pegava um monte de vamos construir uma bateria, aí eu lembro que tem os comícios, né, showmício na rua, e na década de 80, né, tem os comícios, e tem as baterias, os palcos eram baixos lá, e a gente ficava sempre observando a bateria, só vamos fazer um pedal daquele, a gente começou a desenvolver uma bateria com lata, né, pegava leitinho, essas latas de leite, e começamos a esticar um plástico, né, colocar uma liga ali, e começando a dar o som, né, dos tambor, e ali começando a tocar. Peguei uma mala velha, ele começou a desenvolver um pedal de bateria lá, e saí quebrando as panelas de minha mãe, peguei cuscuzeiro, aquele pininho lá do meio, coloquei amassei uma lata de doce lá, e fiz um cimbal, e ali comecei a tocar, né, e aí, próximo dos 16 a 17 anos, comecei a tocar, e vi uma bateria. Eu ficava fascinado quando vi uma bateria. Até eu tô lembrando aqui do podcast do Sandro, né, que ele disse que quando viu, ficava fascinado, eu ficava emocionado quando via uma bateria. E ali eu disse, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para minha vida. E aos 16, 17 anos eu comecei a tocar umas bandinhas, né, de garagem, e aos 17, 18 anos já está tocando profissionalmente, né? E meu pai tinha uma resistência muito grande, né, essa questão de músico, porque naquela época músico era mal visto na sociedade, na década de 80. E ele e a minha mãe, né, muito sábia, disse, vamos conversar com ele e orientar a respeito do que é lícito, o que é ilícito e ilícito, e a gente vai educando ele, e eu fui, não quero você com tatuagem, não quero você bebendo, não quero você fumando, não quero cuidado com aquilo, cuidado com isso, que até hoje eu já toquei em muitas bandas de rock, tocava, nunca, não era algo que eu não me fazia sentido. Eu acho muito bonito tatuagem, brinco, os caras que eram roqueiros naquela época, cabelão grande e tal, eu nunca quis, né, me tatuar, nem colocar brinco, porque por conta dessa resistência, né, da época do meu pai, dava essa condição da gente tocar, mas que não entrasse nessa vibe, né, nessa onda aí. E foi assim, eu comecei a tocar, e foi esse o meu começo na música, né? Toquei em umas bandas de baile, minha escola foi baile, né? Tinha que tocar tinha que aprender todos os estilos de música. Naquela época era muito difícil. Eu sou autodidata, né? Eu nunca estudei música. Comecei ainda, mas como eu já tocava, né, pegando música de ouvido e essas coisas assim, eu não estudei. Para você ver um videocassete, uma aula, videoaula, era muito difícil. Você tinha que ouvir, pegando música e se inspirando nos bateristas quando passava na televisão um show, ou então você tá ouvindo música mesmo naquela época do toca-fita, né? Aqueles toca-fitazinhos, aqueles gravador portátil. E ali a gente foi aperfeiçoando, né? Era muito difícil naquela época você ter um acesso ao instrumento portado, enfim. E ali foi tocando, né? Chegando até
um pouco da banda, né, de nome, né? Chegando até a banda, na época, a banda Zoe, que foi a banda de mais que deu uma uma projeção, né? Teve uma projeção, né, que nacional, assim, que gravou um disco, enfim. E foi essa aí. Toquei também nos Carafobia, né? Teve uma banda Zoe, os Carafobia. Tocavam muito banda de forró, de shows de banda de forró, cantores do Nordeste. E eu queria, o meu sonho era ser um músico famoso. Famoso, dar autógrafo, sair na televisão e ganhar o mundo. E ser famosão. É para isso que, né, de todo artista, quando a gente tá no começo, de ser um grande popstar, né? Fazer parte de uma grande banda e sair na televisão e fazer fama. E dinheiro também, né? Ficar rico. E era isso aí. Um pouco da minha história no começo, com a música foi isso aí. Né? Chegar até onde eu cheguei. Sim, é interessante, você trouxe, né, sobre gostar, já ter uma afinidade, assim, olhar e ficar admirado quando via bateria, via instrumentos de percussão. E você, como disse, né, participou de várias bandas na área secular. E qual era, assim, o maior desafio de você dessa caminhada longe de Deus? Não, os desafios era a questão de, na época, como era muito a acessibilidade à tecnologia, que a gente tinha aqui, que era tudo material importado, e às vezes a gente ficava um pouco frustrado, né, de querer ter um material de qualidade, desafios de levar cano, tocar e não receber, e no comecinho de tudo, né, a gente ali querendo viver, eu não quero viver a minha vida para isso aqui, e a dificuldade era essa na época, né, era mais, a gente não tinha questão de YouTube, de tudo era, você tinha que fazer na raça, né? As dificuldades daquela época para você ter fazer algo acontecer, tinha que ter essas questões. Aprender as áreas técnicas, né, das coisas, como é que funciona, porque hoje é muito fácil, né? A pessoa tocar a bateria ali, vamos lá, como é a técnica assim, vai lá no YouTube, pesquisa e os caras ensinam. Técnica de pedal duplo, técnica disso, daquilo, no YouTube fica muito fácil, é pesquisar, achar e aprender. Tá muito mais fácil hoje, né? Hoje tá muito mais fácil, mas até sendo hoje, é porque é o seguinte, cada época tem suas dificuldades. Sim. Né? Atualmente também tem as dificuldades, como o mercado tá muito, né, amplo, muita gente nova aparecendo, muitos bateristas, muitos músicos excelentes, e a concorrência está grande, e você tem que se jogar no mercado e ser o melhor, você tem que ser o melhor, você não pode ser meio termo para você chegar onde você quer, no objetivo que você quer, né? Então, esse aí foi o grande desafio, nessa minha caminhada, até eu ter um encontro com Cristo, né? Sim. E já falando sobre essa parte do encontro com Cristo, como foi esse seu caminhar de sair dessa área secular de música, conhecer a Jesus e realmente se encontrar com Ele e aceitar Ele? Então, Pedro, no começo, assim, quando eu já estava, né, eu já tinha, a banda Zoe tinha dado um pico assim de sucesso muito grande. A gente teve bloco, né? Saiu muito com bloco. E a gente era a banda do momento. Ninguém chegou tão longe assim naquela época quando a gente chegou. Então, a gente ainda chegou a fazer uma gravação, né? Para Cara Caramba, a produtora do Chiclete com Banana, né? Fez uma grande produção conosco. E só que nesse caminhar aconteceu alguns percalços, né, na carreira da gente, que teve que dar uma parada, né? Naquela época surgiu umas bandas de muito pagode, começou aquele pagode, e as bandas começaram que meio que essas bandas de estilo da gente. Eu tô falando logo das bandas da primeira banda que foi a Zoe, que deu mais chegou mais longe, né? Chegou mais longe. E ali
começou, né, mesmo que embaçar, né? A gente tava no lugar certo na hora errada e aí as coisas começaram a dar errado, né? E eu penso assim que Deus já estava querendo fazer algo, né, naquela época. Eu pedia muita a Deus, eu disse, não, eu quero, o meu sonho é tocar no Carnaval de Salvador, tocar no trio elétrico, e eu pedia, eu disse, o que é o desejo do meu coração. A gente cheguei a tocar no Carnaval de Salvador, a gente ainda, por 2 oportunidades a gente tocou no Carnaval de Salvador. E só que acontecia, Pedro, algo estranho, assim, que quando a gente ficava com aquela motivação de tocar, vai ter um show, nossa, a gente vai tocar em Salvador, no Carnaval de Salvador, cara, a gente ficava empolgado. Só que quando terminava assim, me dava uma que eu ficava me perguntando, uma tristeza, assim, algo que ficava, sim, consegui, e agora? E agora? E a gente fica... Aí pronto, depois vai ter outro show mais importante, você fica empolgado e tal, e aí vai acontecendo aquela mesma coisa, aí você vai ganhando dinheiro, vai ganhando fama, e aquilo ali não vai preenchendo. Hoje eu entendo, né, que esse vazio que eu sentia, que às vezes até uma crise existencial que todo ser humano ele sente, quando ele chega em certo patamar da vida, né? Ele chega no ápice do sucesso. A gente vê muitos artistas famosos, cantores que chegaram no ápice do sucesso, e ele está num sucesso tão grande e ele fica querendo buscar algo a mais, e ele diz, não, para mim tá pouco, o cara tá rico, o cara tá famoso, ele conseguiu tudo que ele queria. E fica faltando algo. Era isso que eu vim entender depois que eu fui, né, aceito por Cristo Jesus. Eu fui conduzido a me converter, eu não fui dizer, hoje eu vou me converter. Então, essa minha caminhada, né, até lá, aconteceu assim, dessa forma. E Anne, ela, quando foi, na banda Zoe, começou aquele negócio de meio que, vai tocar, eu já era casado com a Anne, nós éramos casados, Isabela bem pequenininha, e a gente precisava, né, de ter uma renda, e como os shows estavam sendo reduzidos, assim, aí sei que acabou não dando certo, eu me desliguei da banda, os músicos também desligaram da banda, porque precisávamos fazer algo, né, por fora, e acabei tocando em outra banda, os Carafobia, uma banda de rock, que até retornou agora, né? A maioria dos músicos também se converteram, né? Primeiro foi Ronaldo, depois veio Sinho, se converteu. Eu ficava fugindo, engraçado, essa parte que eu ficava fugindo de Sinho, que era o cantor, né? Uhum. Ele ficava atrás de mim lá para me evangelizar, eu ainda estava no secular ainda, né? E eu me escondia, eu consegui um emprego, no meu primeiro emprego, né, assim, com carteira fechada, que tava o negócio apertando, e ele passava lá para falar da palavra, e eu me escondia dele, só, bicho, o cara do palio branco chegar aqui, disse que eu não tô não, me escondia dentro da loja, disse, tá aí, meu Deus, não diga que eu não tô aqui não. Então, e aí, sei que em 2003, Anne chega para mim e disse, olha, me converti, com medo, né, ela com medo, com receio. Eu me converti, eu disse, que maravilha, se converteu, agora eu vou ficar viajando sozinho, né, fazendo minhas presepadas, né, como o pessoal fala, né. Então, isso aí era, quando a gente busca, às vezes eu buscava o sucesso, o sucesso era o sucesso para mim, às vezes nós nos tornamos egoístas, eu queria fazer o sucesso, mas Isabela e Anne não estavam nessa parceria de todo mundo, né? Eu queria fazer sucesso e minha família ficasse de lado, ali, fosse só minha companhia ali, mas... E quando ela se converteu, eu disse, beleza, ela se converteu, agora eu vou bater perna e vou fazer show sozinho e fazer as presepadas, né? E nesse caminhar no secular, tirou muitas consequências. Minha vida, meu casamento tava meio que, cara, muito bagunçado. Minha vida tava toda bagunçada. E tirou muitas consequências ruins. Minha casa estava, antes de se converter, eu estava nos caminhos do Senhor e eu na buraqueira, né? Assim, não que usava droga e tal, mas a bebedeira e, né, mulher, eu tocava, viajava para tocar com outras bandas e ali
e algo que não estava se encaixando, né? Em 2003 ela se converteu e de Deus já estava como preparando algo, né? E Deus chamou ela primeiro, não é? Em seguida passaram 5 anos, né? Antes de eu me converter, em 2008 eu estava no melhor momento, estava com uma banda, na época uma banda cover de rock clássico, a gente gravou um CD, estava muito um sucesso grande, a gente estava vendendo muito, né, tipo shows, e eu estava, cara, muito empolgado mesmo com essa banda. E eu era como líder da banda. Eu era os ensaios ali na garagem, onde a gente fazia ensaio hoje com a banda da igreja, né? E antigamente fazia banda lá, regra da bebida, da uísque, e os ensaios eram lá, e eu vivia aquilo ali, sei que a gente tava, né, indo de boa. E as consequências ruins que isso trouxe para mim foi algo na banda que estava bem, nas minhas curtições, e minha família estava sendo destruída, né? Porque uma vez eu lembro quando o pastor Sidney falou que há prazeres que trazem pesares, né? E tudo que a gente faz gera uma consequência. Se você faz algo bom, você gera consequências boas. Se você faz algo ruim, geram consequências ruins. E tinha algo que estava tem algo errado que não estava certo na época, né? E minha vida estava muito bagunçada, minha vida financeira, eu sempre vivendo ali naquela, né? E sei que Deus alcançou a Anne, e com 5 anos depois dela tanto orar, né, ajoelhar, jejuar, buscar o Senhor, enquanto ela buscava, eu estava na buraqueira, estava na perdição. E Deus olhou para mim, e depois eu falo lembrando, né, como eu falei antes, que eu era pequeno, né, eu era criança e já tinha aquela vontade de música, de ser um músico. Mas só que quando nós não estamos aqui por acaso, né? Sim. Todos nós nascemos com saúde, crescemos, estamos nessa vida, nesse mundo aqui. E Deus já tinha algo preparado desde o começo. Depois a gente vai entendendo que lá no ventre da nossa mãe, né, como Jeremias, né? Lá em Jeremias fala que eu chamei pelo teu nome. Depois você vai entendendo que a glória, né, que não é para o homem. A glória, você é um instrumento de Deus, e Deus nos escolhe, e a gente vai... Anteriormente, a gente não tem a gente quer seguir sozinho, fazer nosso destino. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e eu quero ser famoso. Mas Deus, quando ele tem um propósito, né, com cada um de nós. Seus próprios planos, seus próprios projetos, né, para a nossa vida. Seus próprios planos. Então ele vai lá e deixa, né? A gente vai, porque Deus não é um Deus intransigente. Mas quando ele chama, ele quer que você faça a obra dele. Porque eu fiquei lembrando também de Moisés, né? Que Moisés dava muitas desculpas para não fazer a obra de Deus. Algo não ardia no coração dele para libertar aquele povo, mas ele nunca não tinha tido um encontro ainda com Deus, e Deus chama ele, e ele começa a dizer: não, eu sou pesado de língua, eu não consigo, eu sou isso, sou aquele. Moisés, quem te chamou fui eu é que vou te capacitar, não, é você. Quando Deus chama para a obra dele, é você que tem que fazer. Aí a gente vai entendendo que o propósito de Deus, nosso propósito, a gente acha que eu vou ser isso aqui, vou fazer isso aqui da minha vida, a vida é minha, quem paga minhas contas sou eu, não tem esse negócio, né? Quem paga sou eu, a vida é minha, eu faço do que eu quiser, eu vou por aqui, por esse caminho, eu vou fazer desse jeito. E uma coisa é você passar, você tem que fazer sua vida, sua trajetória com Deus, e outra sem, né? E foi isso aí, um encontro com Cristo mesmo, né? Foi o que eu te falei, era essa questão que algo estava, né,
Tem um vazio dentro de você e você descobriu através desse encontro, né? Isso. Existe esse vazio, eu ficava me perguntando, meu Deus, eu até conversava com Deus, teve um momento na minha vida que eu terminei de tocar, montava no instrumental, aí terminava, e eu parava assim, eu ficava sozinho ali desmontando, os meninos saíam, terminava o show, ficava bebendo, e eu disse, meu Deus, assim, é só isso, e depois eu via uma mudança de vida de Anne, né, desses 5 anos até me converter, eu via uma diferença na vida dela e Deus usou ela, né? Deus tinha um propósito na minha vida, na vida de nós dois. Nós éramos, enfim, feito um para o outro, mas só que eu queria seguir sozinho, fama sozinho e sem ela. Mas através do jejum e da oração, de busca com Deus, e de uma certa forma Deus teve um momento que ela disse, Lourival, teve um momento que eu disse, Senhor, eu desisto, para mim não dá mais. E aí foi onde foi Deus fez a intervenção, né? Quando foi em 2008, 13 de maio de 2008, a gente até ganhou a gente tinha ganhado, estava nesse encontro de jantar de casais, né? Sim. E lá, Deus já estava preparando tudo, né? Aí a gente ganhou uma diária, que ganhava uma diária para ficar no hotel, na pousada, né? E disse, eita, que bom. Não, a gente vai... Aí, Anne... E eu já estava me preparando, né? Ali, depois de fazer média com a Anne, eu estava sujo pra caramba com ela. Armava cada uma com ela, coitada. E ali eu disse, pronto, eu vou fazer média com ela e já vou preparar quando eu... né? E eu, nesse dia, ela ia para um evento da igreja, não era aqui na Batista Evangelizadora, e era uma igreja, na igreja, eu achando que era na igreja de Nico. O Nico tinha se convertido, né? Um amigo nosso que a gente faz festa. Sim. Tinha se convertido e a gente achava que esse evento ia ser na igreja dele, né? Na Filadélfia. Mas eu nem... E só que ela me chamava para ir para a igreja, eu nunca gostava de ir, eu não gostava de crente, velho. Eu vinha, todas as vezes que eu vinha aqui, né, eu fui alimentado com a palavra aqui na igreja, na evangelizadora, que ela congregava aqui, e a palavra falava no meu coração, né? Muitas vezes ela falava comigo, mas eu achava que, como eu era um cara conhecido no meio musical, e muitas pessoas me conheciam, eu achava que estavam contando minha vida. Aquele negócio, quem não é crente, quem não teve encontro com Cristo, acha que esse negócio de profeta, o cara falar ali, né, você, ou chamar e começar a contar uma história indiretamente, e você vai se sentindo que, oxe, isso aqui é pra mim. Tá sabendo da esse minha cara vida tá sabendo aí. da minha vida. Só que ela via a palavra vinha e saía cortando aqui dentro, me machucando, e eu resistente, né. Certo que nesse dia, Anne teve esse evento, né? Eu já estava pensando em tomar um whiskyzinho, né? Para depois ir pro jantar, depois de jantar a gente ir para a pousada, né? E ali eu disse, não, eu não vou não, Anne. Você, não, eu nesse dia eu não disse que não ia, né? Ela pegou e disse, eu disse, não, tu vai para onde? Eu disse, não, eu vou para a igreja. Eu disse, mas hoje a gente vai sair para ir pro hotel e tal, você vai sair. Não, eu vou para a igreja, eu volto tal hora e a gente vai. Aí eu fiquei esperando ela me chamar, porque toda vez ela me chamava. E teve um tempo que ela nem estava me chamando mais para ir para a igreja. Eu disse, por que você não me chamar? Ela disse, não, porque toda vez que eu chamo você não quer ir. Aí eu não deixei de chamar, não vou chamar mais não. Aí eu disse, eu vou, hoje eu vou. Aí ela, beleza, vamos. Aí eu fui, aí achando que era na Filadélfia, a gente foi para a Assembleia de Deus, a festa da mocidade. Eita. Rapaz, quando eu cheguei na igreja, eu já tô deixando... Fogo puro. Se vocês quiserem interromper aí, pode... Não, Quero saber agora. Então, quando a gente chegou, eu disse, o jeito não era lá na igreja na Filadélfia, na igreja de Nico. Não, é aqui na Assembleia de Deus. Oxe, ainda bem que está mais perto aqui. A igreja de Nico é longe, a gente aqui é perto do centro. Beleza, vamos. Aí quando eu cheguei, a igreja bombando. Gente, pra caramba. As irmãzinhas lá de cocôzinho lá. E o fogo descendo. A irmã do coque. E quando a gente chega quando eu chego na igreja, eu senti algo muito ruim. Assim, sabe? Uma sensação muito ruim.
E depois eu fui entender que Satanás, quando ele está perto de perder um discípulo dele, misericórdia, quando ele está perto de perder, ele começa a agir, ele começa a arquitetar alguma coisa para tirar você da planeta. Ele está sabendo que está perdendo alma para Cristo, ele começa vai botar as armadilhas dele. As armadilhas dele. E eu comecei a sentir um aperto no peito, uma pressão muito grande ali. Como que eu disse, rapaz, sem ar, e eu disse, rapaz, bicho, eu vou morrer aqui, velho. Sei que um senhorzinho, a gente procurando lugar e tal, o senhorzinho, só vai lá pra galeria. Lá pra galeria, que lá tem um espaço, o que? Beleza, vamos subir. E lá, né, o mistério lá acontecendo. E nesse dia, a banda que estava tocando não era daqui de Paulo Afonso, não era a Assembleia de Deus, que eu também conhecia a maioria dos músicos, né? A banda não era, o pregador era de fora, veio de Maceió, né? E o único que, eu já contei, né, nas pregações aqui, o único conhecido que tinha lá era o cego Guaxinim, né, o irmão de Deodato, né? Guaxinim Deodato, que estava tocando zabumba lá nesse dia lá, tocando percussão, e era o único que eu conhecia do altar. O resto era tudo de fora, os músicos e o pastor. E ali, sei que ele contando o testemunho dele, e no momento do apelo, né, todo mundo entrando no mistério ali, né, o pessoal faz aquela oração, intercedendo para que a vida seja alcançada. E, de repente, o pastor olhou para mim assim, eu fitei os olhos nele e ele fitou olhando em mim. E eu estava longe. Nesse momento ele disse, você, pontuação, você, rapaz bonito, já tem cara de pregador. Esse cara deve estar maluco. Só que eu disse, só que a Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Sim. Né? Só que quando começou aquele diálogo ali comigo, eu senti algo que não era o homem ali que estava. Ele era um instrumento de Deus para falar comigo. Ele disse, eu disse, homem, pregador, pregador, meu Deus, esse cara deve estar... E nem crente eu sou ainda. Ele disse tal, e assim, Deus, nossa, e todo questionamento que eu fazia na minha mente, eu respondi do lado, disse, meu Deus, está falando comigo. E bem antes disso aí, irmãos, a gente, na minha condição, a condição que eu estava, né, quando eu estava nos bares, a gente bebia, ia tomar uns, cara, a gente falava papo de Bíblia, contando nossas peripécias, né? Nossas coisas, as coisas erradas que a gente fazia ali na mesa de bar. E aí cada um contava o que fez, o que, né, que aprontou. Aí eu contava a minha versão, os caras, rapaz, tu vai pro inferno de cabeça para baixo. E eu concordando, vou. Eu sou chefe, pois é. Quem tem coragem de ler Bíblia? Eu não tenho. Porque a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia revela quem realmente somos. E ali, naquele momento, ali na igreja, Deus está falando comigo. Eu fiquei, assim, fascinado. E ele falando, eu perguntando assim, não, Deus está falando comigo. E ele disse, e o homem para vir aqui até a frente, que Deus ia fazer grande coisa na minha vida, ele ia fazer grandes coisas. E eu estava ali, meu Deus está falando comigo, meu Deus. Ele disse, para vir aqui, o cara tem que ser muito macho. Né? Teve uma certa feita que ele disse lá, eu pensei numa causa, numa situação que eu estava muito enrolado, e ele falou assim, quando eu pensei, ele disse, essa causa aí, nem homem nenhum vai resolver, não sei se é Jesus Cristo. Eu disse, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E ninguém estava. Eu acho que o pessoal que estava Anne mesmo, ela estava pensando ali que Deus estava falando com outra pessoa. Mas era comigo. Eu fui conduzido. Se eu sabe você que fui eu que hoje eu vou me converter. Hoje eu faço a Cristo. Eu, Lorival, eu não faria.
porque eu estava achando que eu estava bem. E algo me conduziu, Pedro. Sobrenatural de Deus se revelou para mim. Desculpa. Tranquilo, tranquilo, fique em paz. Vamos lá. Deixa eu me recompor. O sobrenatural de Deus se revelou para mim. Eu era incrédulo. Eu não acreditava em nada que falava ali. Igreja. Frequentava, não gostava, não me sentia parte da igreja. Ela me convidava para os cultos. E eu só não quero isso para minha vida, velho. Muitas vezes eu disse, olha, cara, eu aprontei contigo. Me esquece, você já está nesse caminho, vá. Eu já estou predestinado para o inferno. Você vai, segue sua vida e eu sigo a minha. Vou viver minha vida, você vive a sua. Não se preocupe comigo, não. E é isso que eu pensava. E ali eu desci. Quando eu desci ali, virei as costas, era como se algo estivesse me levando, né? E eu disse, eu aceito, Cristo Jesus. Um fardo pesadíssimo, Pedro, Thalita, que saiu das minhas costas. Algo tão pesado que saiu das minhas costas que eu não... Era como se tivesse... E eu lembrei daquele do peregrino, né? Uhum. Que ele andava com um fardo nas costas. E eu disse, Senhor... E aquele medo que eu vivia com medo, com muitas responsabilidades, com muitas, como é que eu posso dizer, muitas cargas negativas nas minhas costas. E ali eu senti um alívio, e quando eu, naquele momento ali, que eu fui liberto, era como se eu estivesse em outro mundo. É sempre um mundo. Deus falou comigo. Eu acho que isso aí foi uma das... Se você disser, Lorival, o que foi? O que é que você pode lembrar assim, de mais impactante que aconteceu? De mais, vou dizer, foi um milagre. Isso para mim foi um milagre. Deus, na situação que eu estava, e Deus me alcançar, me chamar para a obra dele. Até então, ainda a ficha não tinha caído, essa questão de pregador. Não, pode ser que eu não deixe, Deus deve estar confuso. Deus deve estar confuso, porque então, eu não nasci para essas coisas de pregar o evangelho. E eu acho que eu vou tocar bateria. Eu quero tocar bateria, eu quero fazer o que eu gosto. E ali eu não estava pensando em nada das promessas que Deus tinha feito, que ele ia fazer transformação em minha vida. Eu estava só impactado porque Deus falou comigo. Eu vim entender que Deus, se ninguém pregar, ele usa até as pedras para falar para a gente. A Bíblia fala, né? Ele usa até pedras para falar para alcançar os eleitos, né? Quem ele chama. E ali, irmãos, quando foi, a ficha sem cair, eu disse, meu Deus, quer isso. A igreja tinha muitos amigos ali que eu conhecia da Assembleia de Deus. E ficaram com uma felicidade, pessoas que Bani desceu de lá, todo mundo em mistério, o fogo descendo e aquilo ali, e chegou a notícia ligeiro, todo mundo já estava sabendo que Lorival, baterista da banda Zoe, se converteu, cara. Foi que Lorival, dos Carafobia, o cara tocando os Carafobia de Sim, daqui a pouco Sim ainda pregou muito para mim, falando da verdade de Cristo, né? E ali começou um processo na minha vida, né, de transformação, né, de desintoxicação. E foi isso. Aí o pastor, todo mundo começou me parabenizando. Minha mãe já estava sabendo aqui em casa, minha mãe ainda era viva, e minha mãe dizia que não queria que eu fosse crente, a única coisa que ela queria me ver era como crente e tal. E eu disse, poxa, o que é que eu vou falar para meus amigos da banda, que eu não estou mais na banda, que o trabalho está agora recente, estava no forno, né? Era a banda, na época era a banda cover que eu tocava, né? Quarteto cover. E a gente
fizemos um trabalho em estúdio magnífico, né? De rock clássico para tocar em evento de moto e já tava bombando e eu disse, poxa, como é que eu vou falar com o menino que eu não vou tocar, mas não quero mais tocar e porque né, aquilo ali era a minha vida, era tudo que eu gostava de fazer. Eu disse, eu quero saber só de Deus, quero saber de Deus. E ali foi o processo, né? A gente chegou aqui na igreja e todo mundo parabenizando e eu já estava querendo, né, com aquela ideia de tudo, as coisas mudando, tudo muito rápido. Eu já fui batizado um dia que na época eu trabalhava, quando eu saí da Banda Zoe, porque a Banda Zoe viajava muito, né? Quando eu saí da Banda Zoe, cheguei a trabalhar ali no Oasis aqui no posto, né? Tinha uma conveniência lá e comecei a trabalhar lá. E a gente vai passando, né? Passando, assim, uns apertos, né? Financeiros. E assim, vendo Deus em tudo. E nesse dia, na sexta-feira, a banda ia tocar no sábado, essa banda que eu tocava antes. E eles foram lá fazer a proposta, e eu precisando de grana. Eles falaram, cara, só você pode nos tirar do prédio. Apareceu um show, tem um show aí umas datas aí pra gente. E a gente precisa que você toca amanhã com a gente. Só que no domingo eu ia ser batizado. Você vê como Deus, Satanás também, ele é muito astuto. Como é um cachorro mesmo. Ele disse, vamos lá, vai ter esse evento, mas a gente, assim que terminar, a gente volta. Eu disse, não, porque amanhã eu vou me batizar. E ele chegou de manhã, e eu disse, não, mas mais tarde eu te dou a resposta, porque amanhã eu vou me batizar, poxa. E se não chega, não, assim que terminar lá, a gente vem embora e tal. Eu ainda estava fazendo com umas datas, né, dos contratos, mas só que era o dia que eu ia me batizar. No domingo, né? Ia tocar no sábado e a gente voltava. Eu disse, que lugar é esse? É um lugar de Alagoas aí distante. Eu disse, rapaz, não sei. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço, meu Deus? E aí eu abri uma palavra e disse que os lírios do campo, né, não fiquem ansiosos, porque os lírios do campo não trabalham, não fiam e se vestem mais. E aquela palavra ali veio, e dizendo que ele ia suprir. E quando foi um pouco tempo, né, minha cunhada liga, disse, olha, eu vou te dar uma grana aqui, assim, tá, diga aí. Eu não tinha falado nada, né, que estava precisando. Sei que apareceu, ela me arranjou esse dinheiro, me deu o dinheiro, nem cobrou depois para pagar. E Deus cumpriu. Eu disse, rapaz, sabe de uma? Eu não vou, porque eu sei que isso aí é armadilha de Satanás, porque aconteceu alguma coisa na estrada, o carro ia quebrar. E eu disse, pronto. Aí eu chego lá e disse, e aí, vai. Eu disse, vou não, cara. Vou não. Muito obrigado aí pelo convite, assim, mas não vou não. Aí recusei. E tudo foi conforme Deus. E ali eu me batizei. Minha mãe já estava com a ideia, né? Já tinha aceitado a ideia. Ela já começava a andar também comigo aqui nas orações de quarta-feira à tarde. Desquebrantada, e sei que Deus foi fazendo. Eu ficava treinando, querendo alcançar todo mundo, igual assim, né? Ali aquele crente chato que fica no pé de todo mundo. E eu sei que daqui a pouco tava pregando pra mamãe na sala. Natane, na época, passava a maior parte do tempo com minha mãe, né, lá em casa. Sim. E era eu pregando pra mamãe. E Natane já tava indo pra igreja, né? Uma igreja católica, né, tal. Já tinha uma biblizinha dela. E sei que eu era pregando pra mamãe e ela perguntando lá da sala, ouvindo, né, sobre que versículo é esse, tá onde, tá? E eu lendo, tá aqui, tá lugar, e eu logo em Apocalipse, ó. Eita, meu Deus! Falando pra minha mãe, a estratégia que eu tava usando era, eu tô precisando decorar aqui que eu vou pregar. Eu nem pregava, né? Eu tô decorando aqui o negócio, eu tenho que ficar pregando pra alguém aqui pra... Eu queria o primeiro livro que eu tava usando era Uma Vida com Propósito. Né? Um livro muito bom, e eu comecei a ler ali, ficava lendo para ela, e Natane, sei que daqui a pouco Natane vai e se converte, né? Que eu tava tirando em um e acertando em outro. Mas foi isso que onde eu cheguei no Evangelho, Pedro. Que legal. Foi essa parte. Eu sei que tem muita coisa ainda pra gente falar aí, você pode. Não, pode ficar à vontade. E outra, rapaz, pra eu chorar, rapaz, é difícil, velho. Eu só choro na presença de Deus, velho. Tá sendo muito bom acompanhar seu papo, conhecer sua trajetória e ver
tudo aquilo que você viveu e sentiu, dá pra sentir de perto tudo aquilo que você vivenciou nesse processo. Tá sendo muito bom e eu tenho certeza que não só quem tá em casa, mas a equipe aqui, a gente tá sendo abençoado em ouvir seu testemunho e conhecer. Então, assim, o espaço é seu, fica à vontade. Esse Lorival, a gente vê Lorival lá, prega lá aqui na igreja, né? Traz uma palavra, uma direção. E o testemunho em si, acho que muita gente, assim, com essa parte que você já falou aqui um pouco, mas a essência, assim, que nem você tá passando aqui agora, pouca gente, eu acho que conhece aqui na igreja, só mais os mais próximos a você. E uma fala que ele trouxe que eu achei interessante, uma fala não, o jeito que você falou, né, de que Deus falou comigo. É incrível como a gente, às vezes, tal artista falou comigo, Neymar ligou aqui pra mim, não sei o que, mas quando Deus fala com a gente trata como se fosse uma coisa mais natural, assim, uma coisa comum. Só que, cara, tem uma música que eu escuto de vez em quando que fala, um dos maiores feitos não foi o homem pisar na lua, mas foi o dono da lua pisar aqui na terra. Aí a gente às vezes trata a voz de Deus, o nome de Deus, Deus falando com a gente de qualquer forma, mas a gente tá com o dono do mundo, o dono de tudo, o cara que criou tudo isso aqui que a gente sabe que existe, falando com a gente, se dirigindo a palavra pra gente em meio de tantas milhões e milhões de pessoas, de tantas galáxias, de universo que existe. Ele conhece você, sabe o seu nome, escreveu ele mesmo toda a sua trajetória, e a gente trata às vezes como de qualquer maneira, de qualquer forma. E eu achei muito lindo você, quando tá falando, rapaz, Deus falou comigo. Ele sabe quem eu sou, ele me conhece. E achei muito interessante essa parte. É incrível, né? Tipo assim, você falou, eu só choro na presença de Deus, mas a presença de Deus já se fez aqui presente em você ter dito só isso. Amém. Entendeu? É uma coisa incrível. Eu já sabia um pouco da sua conversão, que foi lá na Assembleia de Deus, que minha mãe era de lá. Aí ela também foi uma dessas notícias assim, ei, tu conhece Lorival? É marido de Anne, pai de Isabela, lá da evangelizadora, se converteu. Aí foi que, tipo assim, foi até uma coisa que eu falei aqui no podcast da gente, foi uma das frustrações, assim, da minha vida, não ter sido aluno seu. Quase que ia acontecendo isso, mas não foi possível. Né? Aí é uma felicidade enorme saber disso e realmente, como o Pedro falou, uma coisa muito linda, assim, ver o seu testemunho e Deus quando fala com a gente, né, o chamado dele é, tipo assim, não tem como a gente dar um passo atrás, é impossível, né? Verdade. É um negócio muito, muito forte. Aí uma coisa que eu entendi, Pedro, porque aí muitas pessoas que às vezes escutam, ouvem a voz de Deus, né? Lá em Hebreus diz, né, que hoje se ouvir a voz de Deus, não endureçais o coração. Eu sempre uso esse versículo, esse versículo lá de Hebreus, porque hoje a humanidade, o coração está muito duro das pessoas, assim, e às vezes a gente... Poxa, todas as vezes que eu vou pregar, eu acho que as pessoas dizem, poxa, todas as vezes que esse bicho vai pregar aqui, ele conta um pouco do testemunho dele, assim, essas coisas que diz que a gente já ouviu e tal. Mas eu agradeço muito a Deus, porque às vezes a gente não quer perder, né? Não quer perder. Pra gente, com Deus, a gente tem que perder para ganhar. Uhum. Né? A gente acha que essa perda, isso que a gente perdeu, é muito valioso. Mas depois você tem um encontro com Cristo e abdica disso aqui. Então, eu vou perder isso aqui e vou investir aqui. É a decisão mais acertada que tem. Porque a gente não quer sair, eu não vou ser hipócrita, né? O pecado, as coisas seculares, é muito bom, é bom. Mas, como eu falei antes, há prazeres que traz pesares. Não é? Mas com Cristo, você andar com Ele é muito melhor, não é? A gente fica vendo as coisas de Deus acontecer assim. Eu tenho tanto testemunho, meu amigo, para contar nessa minha caminhada, né, desde quando me converti, né? Que a gente perde não só a parte financeira e a parte que eu falo da questão do ego, da fama. Você vai ter que se distanciar de uma
de uma parte da sociedade, você vai ter que se afastar daquele meio que você vivia antes, e muitos se afastam de você, você perde muitos amigos, pessoas que outrora eram seus amigos, e você não anda mais com você, tipo, fala comigo como se eu fosse um cara que viveu comigo mais de 10 anos, 13, 14 anos, e fala comigo como se eu fosse um alienígena. Teve uma certa vez o cara veio falar comigo assim, frio pra caramba. Eu disse, e aí, cara, deu um abraço nele e ele todo. Era como, sei lá, era como se eu tivesse. Como se fosse um desconhecido, né? Desconhecido, um cara que. Oxe, que esse cara tá falando comigo? Como se fosse um leproso, o cara ficou meio que assim, né? Tal. Então, tem essas perdas, né? De pessoas se afastarem. Eu fiquei assim. Eu queria que todas as pessoas que conviveram comigo, né, da banda Zoe, falando aqui, né, eu posso falar, Fredson, um amigo um grande amigo meu mesmo, assim, um amigo de infância. Nós vivíamos, né, lá na Vila Nobre ali, minha avó morava na Vila Nobre, eu conheci lá, já ainda guri lá, e a gente se conheceu bem guri mesmo, Thelma, Tamares, Fábio, em memória, né, Fábio, o irmão dele, que faleceu, com Flávio, né, Flávio Novaes, tem a banda Bacurau, né, eu amo Bacurau demais, Marco Bananão. Eu queria também que eles, né, abrissem os olhos que tudo bem, ser famoso, fazer sucesso é bom e tal, mas depois você vai para a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, né, e nós somos feitura dele, ele nos concedeu estar aqui. E quando eu vim entender, eu disse, por isso que eu não consigo mais voltar, porque eu digo, meu amigo, esse é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, eu posso fazer sucesso, eu posso ganhar rios de dinheiro, eu posso ficar famoso, eu posso alcançar o mundo, o universo todo, eu ficar famoso no universo todo, mas eu não nasci para isso, eu nasci para outro propósito, segundo Deus. Uhum. E eu tenho que obedecê-lo, né? E eu não vou mentir que lá na igreja também eu pensei, né? O pessoal disse, rapaz, se não for pela dor, pelo amor, vai pela dor, né? Não é bíblico, né? Mas alguns Deus chama pessoas para a obra dele, para fazer para servir a ele. Mas tem pessoas que resistem, né? E lá, às vezes acaba, você vai ter que ir de todo jeito. E umas vezes eu vou pregar com pessoas que se afastam do evangelho. E ele disse, poxa, cara, mesmo você vai voltar. Não, velho, não sei o que. Bicho, eu não sei como você vai voltar para o evangelho. Mas que você vai voltar, vai. Uma vez que aquela música, né? Aquele louvor. Quem já andou no Santo dos Santos, em outro lugar, né? Não sabe viver. Eu não sei mais viver. Como eu também, quando antes de ser crente, que eu me chamava pro churrasco lá com os irmãos, e eu não sabia nem. Eu chegava lá todo por fora, meus assuntos eram outro, o assunto dos crentes era outro, e o meu era outro, era um dos crentes era outro. E eu ficava feito um peixe fora na água. Hoje, às vezes, quando estou num lugar, eu até, nessa evento de motos, né, logo cedo, fui pra academia ali umas 6, 7 horas. Eu não tinha o evento começado, aí eu desci um pouco, né? Eu disse, não, fui pegar o carro, aí passei, fui ali coisa, fui até o palco para ver se os caras estavam montando instrumento, e olhando ali, e sentindo que eu não fazia mais parte daquilo. Aí depois eu pisei na balança, disse, rapaz, da forma que eu estava, quando eu não era evangélico, não era crente, e quando eu ia para uma festa evangélica, eu não me sentia um peixe fora d'água, e agora eu estou me sentindo também um peixe fora d'água. E eu disse, não dá mais, eu não quero mais isso para mim. Aí quando, né, teve uma vez que você me perguntou, não foi uma vez que você perguntou, né, a gente estava conversando em off sobre Acho que foi no pequeno grupo. Não, foi em off que você falou o negócio da questão de que teve um concerto de... Sim. O concerto de baterista que teve aqui. De vez em quando tem aqui, né, na nossa cidade, uns concertos de bateria, o mesmo mundo de baterista lá, tocando e tal. É o Batera Day? É o Batera Day. É, esse aí mesmo. Day. E você tava dizendo que não ia para esse concerto, porque se fosse lá ia ter muitos conhecidos, muita gente sabe, e você sendo uma referência aqui na cidade na bateria, o pessoal ia chamar você para tocar umas músicas a qual você tinha arranjado para
Isso. Que a música que teve sucesso, né? Que você arranjou lá, ajudou a construir as músicas. Aí o pessoal ia chamar você pra poder... Pra não ter o constrangimento de dizer não na cara do povo. Não, mas não é aquela questão. Às vezes, quando eu vou para um CPA, tem um CPA ali, vai almoçar no CPAzinho ali e tem um pessoal. Eu não vou lá para a piscina ali, para a parte da pérgola da piscina, porque estavam meus amigos, todos os caras tocavam, aí estão tocando, aí me chama, fica chamando, né? Ei, vem dar uma canja aqui, não sei o que. Eu evito, porque fica muito constrangedor. A questão eu não vejo nada assim não vejo nada demais, né? O pessoal monta a bateria, faz ritmos. Aquilo ali é bem legal e tal, mas eu decidi que, não, bicho, eu não vou não. Aí depois, quando eu fui assistir os coisas, tinha lá, aí tava Bacurau, tava Marco Banana, tava uma galera, parece que Marco Banana tava também, né, do baixo, né? Tava Fredson. Fredson cantou Diga Que Valeu, foi, né? Ele cantou. Foi uma música que você gravou. Eu gravei, essa música aqui. Se tivesse lá, com certeza ia chamar pra fazer. Não, ele tivesse, certamente. Aí, só que o seguinte, como eu tô hoje eu sou evangelista, e você sabe que muitas pessoas alguns vão achar que, poxa, é bobagem isso aí. Claro, não, mas não tem nada a ver, mas eu acho melhor, porque que Paulo, não sei se eu acho que é Paulo, né? Se você não deve trazer escândalo, né? Trazer escândalo pro irmão, o irmão chegar e dizer, não sei o que e tal, é melhor que você não faça. Tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém fazer. Então eu achei por bem não fazer, porque quando na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. A gente fica pedindo para não cair na tentação, porque tem uma coisa comigo que o que passou, né? Eu também lembro um testemunho de Rodolfo, do Raimundos, que ele disse que se ele for cantar o que ele cantava, tocar o que ele tocava, as músicas que ele tocava, alguma coisa ali vai mexer com ele, em algumas áreas dele, que ele não gostaria que acontecesse. Então, essa parte mesmo da música, perfume, você sente o cheiro de um aroma do perfume. Sim. Não sei quem lembra, não é fazendo propaganda, não, lembra do Gelos, né? Gelos, original, Gelos, que esse perfume do supermercado. Você ouve música ou sente algum cheiro, relembra alguma coisa que você viveu no passado, né? Perfume, ele traz essa lembrança. Outra coisa é música. Música, você vai tocar, você ouviu uma música da década de 80, você volta lá atrás. Então, eu achei por bem evitar, né? Porque nós somos falhos, né? E ainda quando não estivermos com o corpo glorificado, né, estaremos sujeitos a tentações. Por isso que Deus diz, né, que orai e vigiai, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tem essas questões. Sim. Então eu procuro evitar por N motivos, né. Amo demais os meninos, também quem estava acompanhando era o nosso grande mestre Reuel, um baterista, não tem nem como... ele também, o Sandro também foi aluno. Hoje o Sandro tá um batera muito top, top dos top. E eu também fiquei muito feliz, né? Quando eu sempre encontrava tua mãe aqui, eu disse, Sandro tá... Naquele comecinho, né? Eu ficava olhando Lucas, Felipe, no altar ali, com aquela guitarrinha desafinada, meu Deus, era show de pensar ali com aquela guitarrinha, tudo desafinado, assim, meu Deus, e os meninos vão se desenvolvendo, Sandro, né, tinha um momento que eu tava, né, Sandro, toca aqui, tava tocando, eu toco aqui, a Nicole cantando lá, toca aqui aí dava uma coisa, isso é um incentivo, né, a gente não pode, o conhecimento, a gente tem que reter o conhecimento, então é isso, eu tenho um amor muito profundo pelos meninos, pelos meus amigos de grande trajetória. Eu passei na banda Zoe fiquei 13 anos tocando junto, né? Fora o que a gente já se conhecia por fora, nessa época do começo de tudo, né? Mas eu agradeço muito a Deus, assim, o que ele fez, né? E restaurou a minha família, enfim. E restaurou a sua vida. Minha vida. E agora eu não sei fazer outra coisa a não ser glorificar o nome dele e pregar o que tem no Evangelho. Maravilhoso. E até estava comentando, Louro, no episódio da gente também, na época do Santidade lá, que era a galera só, o entrosamento
meu Deus. Top, né? Que o Lucas até comentou também, né? Que era Felipe, Danilo, Tu, Diguicinho, que a gente parava assim, no final de culto, a última música, o chão vai tremer, né? E era, bicho, juntava os moleques tudinho, ficava tudo olhando assim, admirando como era um negócio lindo. Olhava pra Lourival até hoje. Grande referência pra mim. Você é doido. Ficou lisonjeado, né? Mas e muitos ficavam dizendo, você é o melhor baterista de Paulo Afonso. Assim, eu nunca me achei que era o melhor baterista de Paulo Afonso, mas é aquela coisa, tem um... Mas é uma questão referência. Que tem uma essência, porque, rapaz, eu tinha música que eu tocava, eu tocando e me arrepiava todo, né? Aquela música, eu ficava todo arrepiado e parecia que aquele negócio ali me tomava, porque, bicho, a música é divino, velho, a música é divino. É algo que inexplicável, cara. Como eu disse aos meninos no episódio que a gente tava fazendo, na época que eu tocava também lá na Filadélfia, bicho, quando a gente tocava, eu sentia saindo um negócio diferente, assim, sentia algo diferente quando tava tocando, né? Sentia... Fogo das baquetas. E era muito bom, eu gostava muito de estar ali. Era como se eu tivesse cheio, tivesse transbordando para quem tava ali embaixo, cultuando, né? E era muito bom mesmo. E trazendo já uma referência que você falou, né, sobre o dia lá do baterista lá, o Batera Day, dos meninos, e realmente é assim, a gente ora a Deus pedindo que nos livre do mal, nos livre de cair em pecado, mas a gente tem que vigiar e orar também, né? A gente ora a Deus e Deus dá sabedoria e discernimento pra gente saber aonde ir, como ir, o que fazer para não acabar caindo em tentação. Ele vai permitir algumas tentações que a gente passe, que a gente com certeza vai suportar, que ele não vai permitir nada que a gente não possa suportar, e ele sempre vai dar um escape pra gente. A gente tem que estar atento a essas coisas. E ele deu escape pra você, já lhe dando direcionamento e discernimento pra não ir, né? É verdade. Então o escape é não ir. Eu tava conversando uma vez com os meninos, impondo situações, né? Se fosse uma situação assim, tu iria? Eu falei, não. Por quê? Porque a carne é fraca. Aí, mas o espírito é forte, rapaz. Mas a gente, nossa parte também é feita de carne. O espírito é forte, mas a gente não pode andar em chãos que a gente possa cair, né? Chãos escorregadios. E se eu tô num local que eu sei que eu vou cair, que eu sei que eu vou fazer algo errado, que eu vou pecar, então por que eu vou andar nesse chão, né? Verdade. E é isso, a gente tá próximo do nosso final do podcast. Veja se tem mais alguma coisa que eu saí atropelando tudo aí. Não, perfeito. Incrível. Muito bom mesmo. A presença de Deus aqui é totalmente real. E a gente consegue sentir aqui. Então, um bate-papo muito legal, muito gostoso. Amém. Só que antes da gente finalizar, eu queria saber com você como a música faz parte da sua vida hoje e depois que você se converteu, como ficou a sua... Música? Então, assim que eu tive que sair, Nicó foi muito sábio. Nicó na época era o líder do Ministério Sanitário ao Senhor, e eu assim, ele ficou observando, ele queria um baterista, né? Ele queria um baterista, porque estava tendo... Felipe saiu da guitarra, né? Aí quando eu tava tocando violão, tava tocando bateria. O Felipe é o... Como é que chama? O Bombril, né? Bombril, multiuso da galera. Multiuso. Ele foi, inclusive, o primeiro professor da gente, né? Quando a gente era um molequinho. Eu percebi. Então ele... Lucas da guitarra desafinada, Aí o que acontece? Aí quando eu cheguei na igreja, né? Eu ainda era neófito, né? Na época, aí o Nicó foi falar com o pastor, Lourival veio do século, veio do mundão aí, o jeito, né? Vamos logo desse negócio. Ele já se converteu, o cara já agora já é cristão, vamos. E o pastor prudente, né? Não sei o que, ainda não, né? Porque tem que passar ainda pelo crivo do tipo do discipulado, a questão, o regimento do ministério é esse e tal, vamos não, pastor, não, Nicó, realmente, é isso mesmo, Nicó, vamos
Porque ele tá ali, ó, o cara tá aqui, o cara só vive tocando. Daqui a pouco o cara volta pro mundo e vai sair de novo para tocar fora. Vamos deixar o quê? Porque ele foi muito sábio, porque era uma necessidade que eu tinha de tocar, né? Eu já estava trabalhando, né, naquela época, assim, essa parte de ali, tinha uma renda, né? Deus proveu já uma renda ali, né? E outra foi a questão eu precisava tocar, né? E foi quando o Nicole chamou, disse, ei, bicho, é o seguinte, eu falei com o pastor e tu já pode começar a tocar. Aí eu disse, beleza. Agora, eu tava já com sangue. Tava com sede de... Já na sede, na né? sede, eu disse... De bater os tambor. Aí montei, depois a gente começou, aí foi ali que eu comecei, né, tocando e tal, mas só que ainda não... Deus estava querendo, né, ali para estar ali só para tocar, né? Eu tinha que pregar, e eu comecei, não no altar, não pregar o evangelho, né? Quando eu comecei estudando no discipulado, eu fui entendendo qual é a missão de todo crente, de todo aquele que aceita Cristo Jesus. Ele tem que falar. Ele disse, eu não sei pregar, mas você conta o que aconteceu, o que Cristo fez na sua vida, o que Deus fez na sua vida, a transformação que ele fez na sua vida. E isso aí, seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, você vai contar para a pessoa, você vai impactar. Mas não fique preocupado de que quem é você, Pedro, eu, Lorival, que vou mudar a pessoa, que vou convencer ela. Quem convenceu é o Espírito Santo de Deus. Mas a missão nossa é só o quê? Ó, falar. Tem uma certa feita, tem um trecho na história de Cornélio, o centurião romano, que ele manda o soldado, Cornélio pede para mandar o soldado lá, que ele recebeu uma visão de um anjo que pediu que fosse lá atrás de Pedro, na praia de Jope, para chamar Pedro, que ele tinha algo para contar para aquele povo ali, porque o centurião romano estava jejuando e orando, né? Às vezes ali o cara podia estar, né? O cara faz uma reza, faz alguma coisa ali, mas está em comunhão com Deus, e Deus quer alcançar aquela vida. E ele pegou o anjo, desceu e só manda um povo ir atrás de Pedro lá, que ele tem algo para te falar. Quando Pedro chama, ele se joga no chão, achando que era uma divindade Simão Pedro, ele disse, não faça tal coisa porque eu sou homem como você. E levanta Cornélio e ele pergunta, sim, eu estava lá em Jope e você mandou me chamar, era o quê? Ele disse, não, porque um anjo apareceu aqui e disse que você tinha algo para falar para mim. Aí disse, olha, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que eu andei com Cristo Jesus, ele veio, foi crucificado, né? Tava todo mundo ali reunido na casa de Cornélio. Ele só sei que foi assim, que eu andei com Cristo Jesus, ele fez muitos milagres, ele foi crucificado, muitos prenderam na cruz, e ele ressuscitou e tal, e quando ali Pedro estava falando daquilo ali, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo ali e salvou toda aquela casa. Aí Pedro foi o que ele falou? Ele contou com o testemunho dele, o que foi que aconteceu, como ele andou com Cristo Jesus, nós andamos com ele fez isso, se ressuscitou, e se você tá... O Espírito Santo desceu. O que é que a gente tem que pregar o evangelho? A gente tem que pregar o que Deus fez. A gente vai ler Bíblia e o Espírito Santo vai nos direcionar. Todas as pessoas que foram alcançadas por Cristo Jesus têm um testemunho, e ele se torna um evangelista, ele se torna um pregador, ele se torna um missionário em todo lugar. E pregar, né? Tem que há tempo e fora de tempo. Sim. Há tempo e fora de tempo, mas a gente tem que ter sabedoria também, né? Sim. Porque às vezes a gente pode não ter um direcionamento correto, às vezes está recebendo uma doutrina lá que não é bíblica, a gente quer aplicar vai acabar afastando pessoas, né? E a gente tem que ter sabedoria, né? Até nessa questão de você chegar, se a pessoa foi perguntando por quê? Porque assim, como foi que tu converteu? Meu irmão, Leno, é o que assim, se converteu também ele. Ele chegou de viagem, ele morando em Jacobina. E um dia ele veio aqui de viagem, né, me visitar. Aí soube que eu tinha me convertido. Aí ele disse, bicho, eu quero saber. Eu não queria saber por telefone, não. Eu quero saber agora ao vivo. Me conta esse negócio aí, o que foi que aconteceu aí. Eu disse, bicho, eu só sei que foi assim. Falei agora igual a Chicó. Eu não sei, cara. Só sei que foi assim. Eu tava assim. Eu sei que um camarada lá de Marcel assim, olhou pra mim e tal. Então, contei o que Deus fez comigo. E uma viagem de casais, né? Aquelas viagens que a gente faz de casais. Meu irmão foi também junto conosco. E lá, aí o pastor pregando, né?
E falou, não, porque Deus falou comigo, não sei o que, ele pegou e ele comigo consigo, né? Antes de não contou nada. Ele disse, Lorival, velho, meu irmão, eu, de tarde, quando a gente foi dormindo, teve um negócio aí, almoçou e foi cada um pro seu de tarde. Ele ficou naquele negócio, ele disse que foi aquele negócio, gente, tá dizendo que Deus falou com ele, como é que Deus vai falar com ele? Aí eu sei que ele dormiu, deitou e cochilou, né? Cochilou. Aí Deus pegou e falou com ele. E aí? Oxe, se não foi de noite, ele se converteu. E foi ele e a esposa. Até hoje ele tá no crente. Aí é isso, meu irmão. Você prega o evangelho. Então meu irmão, ele foi assim. Eu disse, cara, só sei que foi assim. Aconteceu assim, 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 assado. E nesse dia que ele foi pra viagem, o pastor disse que tinha falado, Deus falou com ele disse, sem acreditar, né? Deus falou, Deus vai dar ousadia a gente pra falar com a gente. Eu disse, rapaz, Deus fala, Deus fala, claro que ele não vai. Tu acha que Deus vai descer do céu e vai dizer, aqui, ó, resplandecer na tua frente, eu sou Deus. Atenção, Thalita, atenção. Morreu, né? Ele vai usar pessoas, ele vai usar pessoas e a gente tem que crer, né? Sim. É isso. Amém, Lorival. Foi uma honra, um prazer receber você aqui. Testemunho maravilhoso, edifica muita gente aqui. Todos da equipe foram muito edificados através desse testemunho. Amém. E fortaleceu ainda mais a fé de todo mundo através dessas palavras que você trouxe aqui. Hoje, pregador. A profecia lá pela misericórdia do pastor lá de Maceió, né? Hoje pregador do evangelho, onde vai leva a palavra. Eu sei que tem mais história que você podia trazer aqui, mas infelizmente o tempo não dá tempo. Você já contou a história pra mim que onde você está trabalhando hoje, né? Que é como técnico de segurança. Se tiver um tempinho ainda, pode até... Ele leva a palavra lá para o pessoal, reúne todo mundo, né? E prega a palavra onde vai. Tá levando a palavra com ele. E muito bonito essa essência sua, o que Deus transformou a sua vida, né? Sua vida, sua família, muito lindo. E só pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho, olhando para aquela câmera ali. Um conselho para o pessoal que está meio perdido no mundo, principalmente artistas e músicos, né? Desse um conselho para eles, para vir conhecer verdadeiramente como você conheceu. O conselho que eu dou, né, assim, que a gente tem tempo para tudo, né, para fazer qualquer coisa. A gente tem tempo de acordar, dormir, tomar banho, trabalhar e fazer N coisas, né. A gente tem que dar um primeiro passo. Se você não der um espaço para Deus. Hoje não tem o que você, alegar. Eu não sei, não conheço Jesus. Quem é esse Jesus? Todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe qual é o sacrifício que ele fez na cruz. Então primeiro a gente tem que entender o porquê que estamos aqui. E o conselho que eu dou é, cada um de nós vamos sentir uma crise. Em algum momento de nossas vidas, a gente vai sentir uma crise existencial. Algo que a gente não consegue preencher. Eu estou bem, estou com saúde, estou com trabalho, estou com meu instrumento top, eu estou tocando bem, eu estou sendo ovacionado, eu estou fazendo sucesso na rede social, tá tudo bem, mas não está bem. O cara está sentindo um vazio. Esse vazio que você está sentindo aí é do tamanho de Deus. Então, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o coração. Porque cada um de nós tem um propósito aqui na Terra. Nós não viemos aqui por acaso. E é esse conselho que eu deixo. Né? Dê um tempo para Deus. Né? Busque. Vá numa igreja, vá num culto. Vá ler a palavra, ore, pelo menos ore. Até eu estou lembrando aqui de um detalhe. Que antes de eu me converter, tinha uma oração foi um pastor que veio de São Paulo. Ele estava pregando em uma casa lá. E a gente batia, né? Rodava todos esses cultos aí, né? E quando ele chegou, ele perguntou para mim, ele disse, Lorival, o que é que você... o que você pedisse alguma coisa a Deus. Eu disse, eu queria que Deus me mostrasse o caminho certo. Passou o tempo.
E eu acertei o caminho. Estou aqui agora. Eu queria agradecer muito, Pedro, Thalita, Sandro, Lucas, e agradecer a todos vocês aqui do Evancast pelo convite. Assim, o que eu falei aqui não foi nada, foi o que aconteceu realmente na minha vida, e que esse depoimento aqui, né, que esse nosso encontro aqui alcance vidas, pessoas que parem. Eu não quero que você, vou conseguir essa mesma linha aí que Lorival seguiu, para que cada um tem cada um tem sua história, né? É uma experiência pessoal, né? É uma peculiaridade que cada um tem. Sim, sim. Cada um é alcançado de uma forma diferente do outro, né? Sim. Então, no momento, é você buscar somente a Deus. Você chegar ali, perguntar a Deus. Só faça uma oração, uma conversa e pergunte a Ele: Senhor, qual o caminho que eu devo caminhar? Onde é que eu devo caminhar? O que é que eu devo fazer da minha vida? Qual é a tua vontade, né? Qual é a tua vontade para a minha vida? Que Deus vai me direcionar. No tempo oportuno. Não adianta você, poxa, não sei o que, vai ser amanhã, vai ser agora, vai ser hoje. Não se preocupe não, que na hora certa sua hora vai chegar. Amém. Eu queria agradecer muito. Viu? Lorival, foi uma honra novamente receber você aqui, sua presença aqui, o testemunho que você trouxe. Muito bom. Alguns não conhecem, vão conhecer agora através do podcast. E a gente aqui da equipe também foi muito abençoado. Amém. Muito obrigado pelo convite. E logo vamos trazer o casal também, né? Amém. Ana e Lorival. Muito testemunho, muito mesmo. É isso. Também queria deixar meus agradecimentos. Muito obrigada, Lorival, pela sua presença. Assim, foi muito lindo de ver a sua sinceridade, sua transparência em trazer toda a sua história e ver isso, uma história que não tá maquiada, mas uma história de verdade, e a gente poder se sentir ali e acompanhar a sua trajetória. E eu vou sair daqui hoje renovada. Amém. Com essa perspectiva, assim, de que essa é a essência do Evangelho. O Evangelho de transformação, de salvação, de cura. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa conquistar o mundo, mas a gente precisa conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. E ver sua história é realmente inspirador. Amém. De ver que não somente você teve a sua vida transformada por Cristo, e você não vive só de passar, de contar Deus fez isso, mas você continua fazendo, você continua alcançando a vida de outras pessoas e ver como a presença de Cristo, ela é viva. Não foi num momento pontual da sua vida, mas ela continua ali se renovando. Amém. É muito lindo e fico muito feliz de a gente poder ter sido honrado em receber essa história. Amém. E que as pessoas vão poder ser abençoadas também. Muito obrigada. Amém. E o pessoal ali, tá assistindo até agora. Não acredito. E não deixou o like. Não. Pode isso, Lorival? Poxa, não pode. Então deixa o like agora. Gravíssimo isso aí. Diga aí. E ao vivaço? Foi ao vivaço? Deixa o like aí. Você tá assistindo, foi extremamente abençoado pelo testemunho do nosso irmão Lorival. E não deixou o like? Então deixa o like. Aproveita que é do ladinho, que nem Thalita diz. Poxa, e o botão se inscreve no canal, inscreve. ativa o sininho, que toda segunda-feira às 19 horas tem episódio novo aqui para você, testemunhos edificantes e muito ensinamento também. Então, não perde tempo, dá o like nesse episódio, compartilha com seus amigos para que eles sejam abençoados também, aquele cara que você quer que se converta ali, aquele músico, compartilha com ele e se inscreve no canal, que toda segunda-feira às 19 horas tem episódio novo. Mas é aquela velha pergunta, Pedro. Nós só estamos no YouTube? Não, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes e episódios completos também. Você pode acompanhar, seguir a gente e compartilhar também. Lá no TikTok e no Instagram temos uns cortes de trechos muito marcantes que aconteceram no podcast para você ser abençoado, e você pode abençoar outras pessoas compartilhando esses cortes. Luquinhas do É corte. isso aí. Amém. Amém. Já vamos Amém. encerrando o episódio de hoje. Encerrando o episódio, vamos agradecer a nossos patrocinadores, que são eles: Edilson Júnior da Honda, Magno da MP Representações de Forte Mais, Isa Makeup, Alp Company, Smart Cell, Lisbelli, Arte Mais e Royal Comunicação Visual, Volumosa, Isabela Queiroz, fisioterapeuta, Vapo Delivery e La Revi, acertei, tá vendo? Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores que estão abençoando esse projeto. Se você aí de casa gostaria de nos abençoar, não se esqueça do nosso QR Code. E é isso aí, obrigada a todos que acreditam. Não. Desculpa, perdão. Faltou o efeito sonoro. Não se esqueça do nosso QR Code. Code! Plim!
continue acreditando e abençoando o nosso projeto, abençoando a vida de outras pessoas que são edificadas por ele. E é isso aí, né? Exatamente. Agradecer a todos vocês que acompanharam aqui, agradecer a Lorival a presença e esse testemunho maravilhoso. E para finalizar, vamos dar um tchauzinho para aquela câmera do nosso meio. comandante Hamilton, né? A câmera lá em cima. E o pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Vamos então iniciar o nosso papo com o nosso convidado que atravessou fronteiras intermunicipais, interestaduais. Só faltou atravessar o país e a gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Seja bem-vindo, Ednei. Palmas! A gente nunca se esquece a data do nosso aniversário, mas tem uma data que eu valorizo mais do que a data do meu nascimento. Na verdade, essa data eu gosto de chamar de encontro. Foi onde eu consegui, de verdade, ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quando o pastor leu João 14,6, que é o texto que eu carrego da minha conversão, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir até o Pai senão por Ele. Cara, aquilo ali abriu os meus olhos de uma forma sobrenatural. Eu consegui enxergar que o único caminho para que eu pudesse, de fato, vencer o vazio da minha alma, a pobreza de espírito, tudo o que me atrapalhava ali naquela época era Cristo. E eu disse, é real. Ele é real. Ele é real. E eu não esperei ninguém me chamar, o pastor não me chamou. Eu levantei a minha mão e fui à frente. Porque eu queria conhecer mais desse Cristo. Porque eu pude senti-lo naquela noite, por um toque.